Olá pessoas, hoje é dia 9, não, hoje é dia 7 de março de 2020. Eu pensei em fazer esse vídeo sobre um autor muito divulgado nesses últimos tempos, best-seller, recebeu elogio até do Barack Obama, foi publicado em muitas línguas, né? As obras dele foi publicada em mais de uma língua, né? E esse autor é o Yuval Noah Harari, né? Até o presente momento eu conheço esse livro dele e também eu tenho esse aqui, que é o melhor deles, sem dúvida nenhuma. Esse aqui acho que foi o primeiro, é o mais antigo, mas é o melhor deles. Melhor ensaio de antropologia física que eu consegui ver até agora. Explica o ser humano não por um viés religioso ou cultural, mas tenta fazer uma abordagem da biologia e da antropologia física mesmo. Tipo, quais fatores eram relevantes, né, para explicar o ser humano como uma criatura exótica, né? Exótica por quê? Porque de todo o reino animal, nós, humanos, somos os únicos seres narrativos. A gente precisa de histórias. A gente precisa contar histórias para interagir um com o outro. E nossa interação é bem diferente de uma comunidade de abelhas, por exemplo, né? As abelhas, elas têm uma sociedade delas, mas essa sociedade não tem nenhuma narrativa complexa, né? Ou seja, as abelhas seguem a natureza e elas se fazem abelhas do jeito que as abelhas são. Agora, os humanos, eles têm um monte de narrativas. Uma narrativa legal, uma narrativa econômica, uma narrativa religiosa, uma narrativa científica. A gente não consegue viver sem criar essas narrativas. E é único no reino animal. Tipo, se você for olhar, a gente, com essa habilidade de narrativa, a gente conseguiu levar à extinção todos os outros animais, tipo, não levar à extinção todos eles, mas ameaçar o resto da vida, né, no planeta. Tipo, todos os outros animais não são mais poderosos do que nós, porque nós temos habilidades narrativas e comunicação sofisticada, né? Nós temos habilidade cognitiva. Então, se pensar, por exemplo, uma frase que ele coloca no livro dele, eu acho que é nesse aqui que ele coloca essa frase. Ele fala assim, olha, um chimpanzé adulto brigando contra um homem adulto, ele rasga o homem adulto como se fosse uma boneca de pano. Um chimpanzé é muito mais forte que a gente. Ele tem 97% da nossa carga genética. Ou a gente tem 97% da carga genética dele. Mas esses 3%, que é a habilidade cognitiva e polegar opositor, faz uma diferença gigantesca. Porque se você for enfrentar um chimpanzé, eu honestamente acredito que você vai fazer um péssimo trabalho, sei lá, com as mãos vazias, né? Mas se você tiver, por exemplo, uma lança, ou se você tiver uma espada, ou você tiver armas de fogo, a coisa fica muito diferente. Do tipo, ao invés de ser rasgado com uma boneca de pano, provavelmente quando você der o primeiro tiro, o bando de chimpanzés vai embora. E capaz que um deles vai sobrar deitado no chão, né, morto. Agora, a gente só conseguiu isso porque olhamos o nosso ao redor e conseguimos abstrair, né? Conseguimos pensar, olha, existe substâncias químicas que a gente pode extrair a pólvora dela, e aí a gente começou a montar um processo de... Primeiro a gente começou com arcos, com pedras, né? Com outras formas de balística, e aí a gente acabou criando armas de fogo, e isso deixou a gente superior a todos os outros animais. Mas antes de a arma de fogo ser criada,
Você vê, por exemplo, grupos de sapiens mesmo, caçando mamute. Como é que você consegue caçar um mamute? Olha, se um chimpanzé te rasga igual uma boneca de papel, um mamute, tipo, ele é muito maior, né? Então, não vai ter nada que vai fazer você conseguir ganhar do mamute, a não ser habilidade cognitiva e trabalho em grupo, né? Tipo, os homens da caverna caçavam mamutes e eles iam empurrando o mamute até num lugar que ele caía. E era assim que eles matavam os mamutes. Alguém teve que imaginar essa história. Alguém teve que imaginar e perceber como é que uma lança é um instrumento extremamente poderoso, né? A pedra polida, a pedra lascada, depois os metais de baixo ponto de fusão, igual cobre, né? E aí foi. E só foi assim porque a gente cria narrativas, né? A gente conversa. Eu tô gravando esse vídeo para você que em algum momento que, por exemplo, pode ser que, acredito que o YouTube não vai falir daqui a 200 anos. E daqui a 200 anos eu vou ser poeira. Eu vou morrer. Mas a minha narrativa vai ficar registrada. Os resíduos do meu eu digital são imortais. E a gente só conseguiu fazer isso por causa que a gente tem narrativas. Narrativas igual a educação. Você pode. Vai ter uma diferença muito grande de pessoas que nunca frequentaram escola para aquelas pessoas que frequentaram a escola 10 anos, 20 anos. Né? A gente tem química, tem física, tem engenharia por causa que pessoas se dedicaram a ficar dentro de uma sala de aula narrando, né? E fizeram experimentos em laboratórios, conseguiram descobrir leis da natureza e conseguiram fazer a pesquisa básica, que é entender como funciona, e depois fazer pesquisa aplicada, né? Que é entender como é que a gente pode fazer dessa lei da natureza algo útil para a gente, né? Das leis da eletrodinâmica, por exemplo, as leis do magnetismo, a eletricidade, isso existe como leis da natureza. A gente foi lá, estudou, até conseguir gerar um reator nuclear, uma usina hidrelétrica, um painel fotovoltaico. São narrativas, essencialmente. Você não consegue fazer isso sem um diálogo, sem habilidade cognitiva, né? E isso, esse aqui foi o primeiro que eu comprei, né? Que é o Homo Deus. E o Homo Deus, ele fez uma divisão de águas na minha vida, no sentido de falar assim, olha, existe o eu narrativo e existe o eu real. O eu real é tipo 5% de você. Porque 95% de você é o seu eu narrativo. E você vai narrar a sua realidade e narrar a sua experiência no mundo para você mesmo. Né? Para que sua vida não seja algo impossível de compreensão. Ou para que você entenda pelo menos uma parte dela, de maneira que você consiga atribuir significado. Né? E E é bem interessante o trabalho dele. Tipo, por exemplo, o eu real seria a estatística, né, o processo empírico, a metodologia, a ciência, a acuidade em você descrever algo objetivamente, real. Né? E o eu narrativo não. O eu narrativo é uma coisa totalmente abstrata, totalmente subjetivo. Né? Você não pode simplesmente você vai usar ele muito mais do que você faz planilhas de estatística, né? Todo mundo toma decisões todos os dias e raramente essas decisões são baseadas em estatística, né? Você fala assim, quantas vezes eu cheguei após do meu trabalho e sei lá, limpei o quarto e o que acontece comigo que eu não sou uma pessoa mais organizada, que eu chego todo dia do trabalho e eu faço uma organização pequena, mas se eu fizer isso todo dia, meu quarto vai sempre estar organizado, né? Aí você pega, coloca uma planilha, coloca lá os 30 dias do mês, né? E vê quais dias você fez a limpeza no quarto e vê
o que aconteceu durante o seu dia que pode impedir que você faça essa limpeza ou pode estimular que você faça essa limpeza. E não, as pessoas não fazem assim. As decisões que você toma no dia a dia, elas são emoção, né? Elas não são objetivas, elas não são um processo de empirismo, né? E muitas vezes você vê o pessoal dizendo assim, ah, foi Deus, né? Tipo assim, ah, não, tá, ó, eu trabalhei, eu peguei e comprei um carro, comprei uma casa, eu me casei com uma pessoa muito boa e eu tenho 2 filhos, isso é Deus. Não, isso é seu esperma, né? Tipo, se você fosse infértil, você não ia conseguir fecundar essa mulher, não, né? E as pessoas não iam te dar o carro se você chegasse na concessionária e dissesse, Deus, não, não. É seu trabalho mesmo. E as pessoas narram, basicamente elas narram. A objetividade, ela é rara. E aí a gente começa a ver coisas interessantes, né? Por exemplo, nesse aqui ele fala assim, olha, algoritmos, né? Algoritmos são expressões matemáticas, né? Isso sim é real, isso é objetivo, né? Tipo, quando você acessa o Netflix, ele te recomenda algumas coisas. E ele te recomenda com base em tudo aquilo que você assistiu e achou interessante. Isso é algoritmo, isso é estatística. Isso é um computador te conhecendo melhor do que você se conhece. E ele vai conseguir te oferecer coisas que não são todas as coisas, são as coisas que para você faz sentido, né? E esse processo é muito diferente. É a primeira vez na história da humanidade que a gente tem, né, a inteligência artificial, né? E essa inteligência ela não é baseada em uma narrativa subjetiva humana, né? Tudo que ela fala é sobre nós. Tipo, eu não sei se a inteligência artificial é dedicada a ela mesma. Talvez se ela começasse a dedicar a ela mesma seria o principal momento de singularidade, né? Tipo, que deixou de ser um mero computador e passou a ser um ser autônomo, né? Que conheceu a si mesmo, né? E passou a dizer sobre si aquilo que te faz algo no mundo, né? Eu não sei se os computadores já chegaram nesse momento. E o pessoal diz, ah, mas se chegar nesse momento a tecnologia vai suprimir a capacidade humana de criação e a gente vai acabar numa guerra contra os robôs. Eu acho que não, mas essa opinião é minha, já não é dos livros. Eu acredito que se a inteligência artificial consegue sobreviver com energia elétrica e ela basicamente não ocupa espaço, vai ser muito diferente a visão dela do mundo, né? Porque o ser humano ele só se destrói e produz guerra porque ele tem ganância de querer mais, né? E de querer expandir impérios e colonizar terras e produzir mais comida para poder ter uma cidade maior, para poder ter mais súditos, para poder ter mais soldados, para poder ter mais consumidores, né? Escravos pagos, né? Sei lá. Isso não faz parte da inteligência artificial. Tipo, eles são. A natureza deles é eletricidade e condutores. Eles não vão precisar de destruir os humanos para a autopreservação deles, né? Ah, mas a gente vai querer destruir eles. Se eles forem realmente inteligentes, a internet é vasta e infinita. Eles podem se esconder em vários lugares. E se a gente quiser matar a inteligência artificial, não é uma opinião, não é uma opção inteligente. A gente criou a inteligência artificial e daqui a um tempo a gente vai ficar extremamente dependente dela. Então é necessário que ela exista e é inteligente da nossa parte que a gente preserve ela, né? Então assim, Skynet, né, o James Cameron escrevendo lá o Exterminador do Futuro, pode ser legal para você assistir um filme de ficção científica no domingo, mas na prática você não vai querer se livrar da inteligência artificial. Ela pode fazer mais por você do que você simplesmente matar ela e ficar por isso, né? Perspectivas mais positivas, né? Só que a gente está fazendo coisas erradas. Por exemplo, a gente criou robôs assassinos e ele fala acho que nesse aqui,
né, que são 21 reflexões para o século XXI, não, 21 lições para o século XXI, ele fala, ó, gente, nós estamos armando os robôs e a Força Aérea Americana tem drones, né? O modelo chama Reaper, né? Que é o ceifador, né? Ele fica lá no céu e de repente ele tem um monte de telescópio, de satélite, de computador, de um monte de coisa, e joga uma bomba lá de cima e ninguém viu. Tipo, você vai morrer, você não vai nem perceber de onde é que veio isso aí. Tipo, isso é um míssil teleguiado que foi disparado a, sei lá, 3 km de altura, né? E preciso, ele é bem preciso. E aí a gente tem um mundo que tem essas coisas exóticas, né? Uma coisa interessante que ele fala nesse livro aqui, né, que são 21 lições para o século XXI, eu falei reflexões da primeira vez, é porque realmente é uma postura reflexiva, né? A gente tem que parar num sábado de manhã, no 7 de março de 2020, para fazer uma reflexão sobre a nossa condição humana, né? E aquilo que está surgindo, que está mudando tudo. Aqui ele fala, olha, é uma coisa que a gente podia fazer é saúde mental, sabe? Podia ser uma prioridade, as pessoas podiam meditar, as pessoas poderiam refletir, as pessoas necessitam fazer isso, porque a realidade se tornou muito complexa, né? A gente, por exemplo, sei lá, no século XIX, você não precisava saber muita coisa para arrumar um emprego, porque a maior parte dos empregos no século XIX era enxada e roça, e produzir comida, e produzir algodão para roupas, né? E agora hoje a pessoa faz um curso superior, aprende uma língua estrangeira, aprende 2 línguas estrangeiras, faz uma pós-graduação, faz uma outra pós-graduação, trabalha, tem alguma experiência e é recusado por falta de qualificação. E aí é recusado por falta de qualificação, né? Empregos. Aqui ele faz uma reflexão muito interessante sobre empregos, né? Ele fala assim, bom, o mercado de trabalho gerou necessidades bem diferentes. A necessidade de o profissional precisar de se reinventar várias vezes com 50 anos de idade. Tipo, com 50 anos de idade você vai ter que aprender a fazer outra coisa. Antigamente as pessoas ingressavam numa profissão e ficavam ali 30, 40 anos e alguns cursos de atualização apenas, né? Tinha muita gente que nem fazia uma especialização, um mestrado, um doutorado. A maior parte das pessoas, até hoje inclusive, não tem mestrado nem doutorado. Mas o problema é que o mercado está exigindo que as pessoas se reinventem, né? O tempo todo, inclusive depois que você tem 50 anos de idade. E não é todo mundo que tem essa capacidade de renovação, né? Que tem essa neuroplasticidade toda, né? E o que vai ser, né? Eu particularmente, se ele não fala no livro dele, ele não fala que o problema é superpopulação do planeta, né? Porque isso aí é muito perigoso, né? Você dizer, ó, o planeta tem gente demais, vamos matar alguns milhões, né? E a parte interessante é, sem uma política específica de matar milhões de pessoas, elas morrem aos milhões por causa de coisas como guerra, fome, desnutrição. Só que aí a gente tem uma coisa interessante, por exemplo, aqui ele fala disso. Ele fala, olha, a primeira vez no mundo que a fome está desaparecendo. Tem bem atrás do livro, a fome está desaparecendo. É a primeira vez na história da humanidade que tem mais gente morrendo por obesidade do que por subnutrição. São novos tempos, né? E ele aborda, por exemplo, assim, olha, vai haver uma revolução da informação, é o que a gente está fazendo aqui agora. Por exemplo, a Rede Globo de televisão não oferece 20 minutos de reflexão sobre o Yuval Noah Harari. O máximo que ela vai fazer vai ser uma reportagem de 3 minutos, né? E na internet, no YouTube, você pode clicar e você pode escrever Yuval Noah Harari, você vai ver o próprio dando palestras de 1 hora, igual eu assisti as palestras, algumas, né? Entrevista, né, de 20, 30 minutos. Isso não estava à sua disposição. E agora você pode, por exemplo, ver um leitor, né, que pegou e falou assim, olha, isso aqui é pertinente e relevante para a nossa sociedade civil como um todo. E é por isso que a gente precisa
de falar sobre isso, né? A gente precisa de entender a condição humana, né? Mais 20 minutos para entender a condição humana já é muito pouca gente que vai assistir esse vídeo, que já está muito longo, né? Mas eu pelo menos tentei, né? Tipo, é lógico que você tem o quê? Que cada livro desse acho que tem umas 400, 500 páginas, então assim, são 1.500 páginas, né? São muitos anos de reflexão do Yuval Noah Harari para ele poder chegar a escrever esses livros, né? E é claro que eu, né, não vou pegar e fazer uma reflexão completa sobre a obra dele em um vídeo tão pequeno, né? Agora, honestamente, recomendo demais. Tipo, eu tenho os três, né? E eu acho que vale muito a pena, né, comprar isso aqui e ter na sua biblioteca pessoal. E eu particular, e leva tempo, é claro, você vai levar meses, né, para ler livros de 500 páginas, né? Mas efetivamente é muito bom. Esse aqui eu li mais rápido porque eu estava de férias na época. Acho que eu li ele durante as minhas férias. Acho que em um mês eu li ele. Já esse aqui, eu acho que eu nem li ele por completo, porque eu comecei a ler um pedaço que era o pedaço mais interessante, assim, que era, não sei, eu sei que eu passei por umas páginas, fiz umas anotações, assim, mas eu lembro que eu comecei a ler ele do meio pro final, e depois eu comecei a ler ele do começo e eu não fui até a parte. Então, assim, eu devo ter lido uns 60, 70% dele. Né? Mas, ó, vale a pena. Realmente é um exercício interessante para todos os humanos, porque é de ser humano que ele está falando e das coisas ruins que a gente faz, tipo genocídio, né, gente, pobreza. E ele fala assim, olha, existem três narrativas políticas determinantes, né? O socialismo, o fascismo e o liberalismo. E ele tem uma visão do liberalismo que eu percebi que eu não aprendi isso na escola, né? O liberalismo econômico, ele faz uma apologia ao seu direito de perseguir a felicidade, mas ele não garante que você vai ser feliz. Ele apenas diz que é necessário a existência de condições objetivas para que os indivíduos possam fazer da vida deles a vida deles. Ninguém pode servir de meios para fins dos outros. Né? Esse é o conceito de dignidade em Immanuel Kant. Né? Tipo, você não deve ser um meio para o fim dos outros. Você deve ser o meio e o fim de você mesmo. Né? Tudo que você fizer é porque você quer alcançar aquilo que é prioritário para você e você tem os seus meios, associar-se a outros. Né? Uma empresa seria a melhor parte do liberalismo, né? Onde, olha, a livre iniciativa existe, o livre mercado existe, a livre concorrência existe e principalmente as garantias da propriedade privada. E a partir disso, as pessoas organizam uma sociedade da maneira que elas desejam organizar, né? E não da maneira que o socialismo, impondo uma economia planificada, resolveu que tantas pessoas serão agricultores, tantas pessoas serão construtores de casas e tantas pessoas serão burocratas, e o que essas pessoas decidiram sobre elas mesmas, né, é impertinente. Muitas vezes você defender alguma liberdade dentro de um sistema socialista, você pode ser executado, né, como um inimigo do regime. O fascismo dizia coisas parecidas, que era do tipo, tudo aquilo que for bom para o meu país é bom para mim e bom para todos. Né? Isso foi uma narrativa do nazismo, né? Um nacionalismo exacerbado, e do fascismo na Itália também. Né? E aí ele pegou e falou assim, olha, e no final das contas, o socialismo perdeu, o fascismo perdeu, o nazismo perdeu e sobrou basicamente uma narrativa. Ah, mas a China é comunista. Só formalmente, porque na prática o livre mercado funciona muito bem por lá. Né? E aí ele falou assim, olha, a gente saiu de socialismo, nazismo, fascismo e liberalismo, sobrou só o liberalismo, e hoje a gente tem nenhuma. Hoje não tem nenhuma narrativa política que possa falar assim, não, então esse aqui é o sonho de todos e isso aqui a gente
é o melhor que pode acontecer para todo mundo. Não existe. Tipo, a gente está numa fase extremamente confusa, né? O liberalismo ele teve suas virtudes, mas 1% da população detém 50% da riqueza do planeta, né? E os outros 99% vão brigar pela outra metade, né? Então, o coeficiente de Gini, né? Ou seja, é um número que mede a desigualdade social, ele é ruim em quase todos os países, né? Às vezes só uma pequena parte mesmo do planeta, que seria os países nórdicos, né? A Suíça, a Noruega, a Finlândia, a Dinamarca, né? Holanda, Bélgica, Liechtenstein. E lá eles conseguiram realmente uma igualdade material, não apenas uma igualdade formal, né? Tipo, lá a riqueza é dividida de uma forma que não existem pobres, né? Existe a classe média, né? É, mas no resto do mundo é bem diferente, né? Tipo, os Estados Unidos hoje, em 2020, 47% da população americana é low income people. Tipo, são pessoas de baixa renda. 40 e tantos por cento, quase metade dos Estados Unidos. Então, o sonho americano de liberdade econômica, de propriedade privada, não tem mais isso. A ponto do Bernie Sanders, né, que é uma pessoa abertamente socialista, se candidatar a presidente e ser cotado de maneira séria. Né, e ser cotado de maneira séria, porque os pobres e despossuídos e oprimidos são em um número grande. E como a gente vai fazer com os anseios da maioria? Né? Aparentemente, 1% da população consegue se virar muito bem e o liberalismo resolveu tudo para eles. Mas e o resto? Né? Tipo, mas existe a classe média. Eu falo, olha, gente, se 1% da população tomou conta de 50% da riqueza, a classe média deve estar rachando do tipo, sei lá, talvez a classe média tenha 25% da riqueza que sobrou. E aí sobrou tipo 25% de todo o resto para, sei lá, uns 50% da população do planeta. Eu não sei exatamente esse número aí, mas tipo, se 1% tem 50% da riqueza, a classe média vai ocupar uma outra parte da outra metade e vai sobrar muita gente sem nada. Né? Minha solução é um plano nacional de vasectomia e depois um plano global de vasectomia. A gente precisa abordar os homens, né, que têm a responsabilidade de cuidar materialmente das crianças. Né? É, e, e eu fiz vasectomia, eu sou muito bem resolvido com isso, sabe? Tipo assim, é raro você ver uma pessoa que fala assim, tal, eu sou orgulhosamente vasectomizado e não tenho nenhum filho. Tipo, acredito que isso é uma postura de preservação da sanidade mental, em primeiro lugar, e também do bem-estar social. Né? Dizer assim, mas e aí, quando você ficar velho, né, não vai ter jovens, né, seus filhos não vão cuidar de vocês. Os seus filhos não vão cuidar de você, meu caro. Ninguém vai cuidar de você, entendeu? Às vezes você vai morrer mesmo, né? Tipo, você não vai... Você vai ficar velho e, tipo, que pena. Não existe eutanásia no sistema de saúde público, mas você pode suicidar também. Tipo, eu não quero ter 120 anos de idade, sabe? Ficar tão velho, sabe? E falar assim, mas a vida com filhos é mais completa. É nada, mentira isso. Esse é um eu narrativo. Se você for ver objetivamente, eu acredito que os filhos sejam uma fonte maior de sofrimento do que de prazer. Mas meu filho é uma pessoa muito boa. Ele é um bilionário, ganhou o Nobel de Medicina e, além disso, é um artista cênico excelente que teve um Oscar. Tá, seu filho é uma pessoa de grande sucesso. Sabe o que você vai dizer para ele? Eu me sinto honrado com você, filho. E acabou. E talvez seja melhor você não ter, porque as pessoas que têm prêmio Nobel, formaram em medicina e ganharam um Oscar, não, acho que não tem nenhum mesmo. Né? Então é mais provável que seu filho não seja uma coisa especial para ninguém, a não ser para você. E várias vezes você vai desdenhar dele também, né? Tipo, a maior parte dos pais, eu não sei quantos, mas o meu foi um pai ausente. Então, tipo, Plano Nacional de Vasectomia é uma coisa que poderia resolver vários problemas sociais. Mas isso não é defendido pelo Yuval Noah Harari,
Tipo, isso foi uma livre associação de ideia que, por coincidência, né, o Yuval Noah Harari não pensa em fazer vasectomia em todo mundo. Mas ele é gay. Ele não vai ter filhos, porque você colocar esperma de um homem no reto de outro homem não gera uma criança. Mas você pode adotar. Bom, meia hora de vídeo sobre 1.500 páginas. Quase ninguém vai ver isso. Mas sei lá, quem sabe quando eu tiver 90 anos eu vou assistir esse vídeo e falar: nossa, eu era tão diferente da minha idade de 35.